por que o Sprinklr está começando a ganhar essa visibilidade maior agora? Foi a mudança que teve no setor de seguros, porque hoje os seguros de maior risco são segurados por seguradoras internacionais, de uma forma geral. O que é melhor para o mercado? Uma pessoa que entre no mercado sem orientação e sem os conceitos básicos, ou uma pessoa que tenha intenção de trabalhar corretamente e possa ter o apoio de uma associação para que ele não seja o pau torto que cresce torto. Galera, estamos no último dia da FEICOM, encerrando com chave de ouro, mais uma vez, fechando feira, fechando stand. E é isso. Coisa também que me chamou bastante atenção foi a apresentação deles. Sim. O design do stand é muito interessante, é muito bonito, é chamativo, tem cores chamativas que instiga a pessoa a vir, a querer conhecer. E é uma área que não é muito falada, eu imagino. É muito importante. É muito importante mesmo. Passo da Ilumac, Giovana? O próximo passo estaremos na Ciprocin Install Show do dia 1 a 2 de julho e na Expo Incêndio do dia 27 a 29 de agosto. E se você não conseguiu vir aqui na FEICOM, bora ver essa experiência nas próximas feiras, né, Rê? Ainda dá tempo de acompanhar as feiras, ainda dá tempo de se preparar para fazer parte de cada feira. E também, calma, ainda tem uma experiência Preview Weekend. Preview Weekend. Na verdade, a galera da Preview é o seguinte, ó. Julho, a gente tem Ciprocin Install Show. Isso. Agosto tem Expo Incêndio. Setembro tem Preview Weekend. Então, se você é da Preview, o que não falta é a oportunidade para você conhecer o mundo vermelho Ilumac. Isso, muito bom. Esperamos vocês lá, hein? Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. E hoje estou aqui com o pessoal da ABSPK para falar e explicar o que faz essa associação, como é essa associação, quem pode participar, quem não pode. Também vamos contar um pouquinho para vocês sobre a Expo Incêndio, a Feira de Prevenção contra Incêndios de 2025, que eu acredito que grande parte do setor está ansioso e com uma expectativa gigante para essa feira, gente. Bom, para quem não me conhece, sou a Renata Dalmolin, sou host aqui do Prevcast. O Prevcast é uma das iniciativas da Preview World, que é a comunidade da prevenção contra incêndio. E como eu falei, hoje os convidados que eu trouxe aqui é para a gente explicar um pouquinho o que é a Associação de Sprinklr e o que a gente pode esperar dessa feira que vai acontecer em agosto. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o Paiva, que é gerente executivo há 11 anos da BSPK, já trabalhou na Tyco, é engenheiro de produção e de segurança do trabalho e está há 20 anos atuando na área de proteção de patrimônio e proteção de incêndio, Paiva? Isso mesmo. Seja muito bem-vindo, obrigada pelo seu tempo. Bom dia a todos. Espero que a gente consiga discorrer sobre o tema de uma forma que traga algum tipo de informação relevante para o mercado. Com certeza. E para acompanhar o Paiva, estou aqui também com o Paulo Floriano, que é o atual presidente da BSPK. Também é fundador do Releva, um escritório de projeto de incêndio na área industrial. Faz parte do comitê executivo da Latam PCI e também vai explicar um pouco para nós o que a gente pode esperar da Expo Incêndio. Que até onde eu sei, você está ajudando aí em todo esse processo, né, Paulo? Renata, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você. É um grande prazer. Também um bom dia a todos que estão nos ouvindo. E sim, a gente colocou essa missão de trazer uma feira e um congresso específicos da área de incêndio aqui para o Brasil. E esse é um empreendimento assim, que está nos dando muita satisfação de realizar. Está grandioso e estamos torcendo muito para que tudo corra muito bem, né? E contamos aqui também com essa divulgação sua, que eu acho que é importante que a comunidade saiba do acontecimento desse evento. E nós vamos discorrer aqui na sequência. Vamos explicar para todo mundo, né, o que é cada um desses eventos. Para a gente começar, eu gostaria que um dos dois, ou os dois, mas explicasse para nós o que é a BSPK, qual é a história da BSPK, quem pode entrar, quem não pode, enfim. Uma apresentação aí da associação.
O Paulo, que é fundador, tem mais propriedade do que eu, que entrei 2 anos depois. Eu estou desde o início na BSPK. Eu me lembro, Renato, contando um pouquinho da história, em meados do início de 2010, eu fui procurado por uma pessoa que é muito respeitada no mercado, Marcelo Lima, nosso grande idealizador aí da BSPK. Nessa época ele trabalhava na FM Global e também com muitos contatos junto à IFSA, que é a International Fire Sprinkler Alliance, que reúne os principais fabricantes de sprinklers do mundo. E a ideia naquele momento era justamente, foram convidadas algumas dezenas de empresas, e a ideia era tratar do assunto de criar uma associação para que essa associação pudesse divulgar mais sobre sprinklers. O sprinkler hoje ainda é um elemento que muitas pessoas não entendem muito como funciona e a sua importância, mas imagina há 14 anos atrás isso ainda era um pouco mais desconhecido. Então a ideia era levar mais conhecimento para o mercado sobre sprinklers, né? Então, através de processos de educação e tudo mais. E nesse momento, então, nós nos reunimos por várias vezes aqui em São Paulo, junto a fabricantes, distribuidores, projetistas, instaladores, seguradoras, toda essa comunidade que formam hoje a BSPK. E fomos muito bem sucedidos no início do ano seguinte, que foi o ano de 2011. Nós efetivamente tínhamos um estatuto, tínhamos um CNPJ e iniciamos essa associação naquele momento. Tá? Então esse foi o início da nossa história e de lá para cá nós já temos feito uma série de programas, uma série de feitos aí e realizações no mercado, sempre com esse objetivo de disseminar o conhecimento sobre sprinklers, de levar mais educação, atualmente trabalhando também a questão de certificação de profissionais e também, por que não dizer, fomentando o mercado através da cultura do sprinkler, né? Através do conhecimento, tá? Basicamente é isso. E você, Paiva, quando você entrou na BSPK, por que você entrou? Também foi um momento muito propício, porque eu estava saindo da Tyco e a BSPK estava num momento em que ela já tinha 2 anos e ela já tinha aquela estruturação mais básica de administração, mas era preciso começar algumas ações efetivas de educação, de esclarecimento, de realização de eventos e começar a mostrar para o mercado a necessidade de se trabalhar com qualidade, com certificação, com projetos, com boas instalações. E foi com essa missão que eu entrei na ABSPK, de dar um novo impulso e fazer com que a ABSPK garantisse a relevância e o conhecimento em sistemas de sprinkler para o mercado e começasse a realizar alguns eventos. A partir disso, então, nós começamos a divulgar os pilares da associação, sempre muito baseado em conteúdo técnico, sempre baseado em trazer novos conhecimentos, a garantia de utilização de produtos certificados, né? O sprinkler, especificamente, é um produto que ele não pode ser testado individualmente, né? Porque uma vez utilizado, ele fica inutilizado. Então, é preciso que o sprinkler seja certificado assim como todo o sistema, para que quando ele for requerido, ele seja efetivo, ele funcione. Por exemplo, ao longo dos nossos anos aqui, nós fizemos 8 ensaios side by side, onde nós temos 2 ambientes idênticos, simulando um escritório, um protegido por sprinkler e um não. E nesses ensaios a gente coloca um sprinkler só, porque a gente tem a perfeita certeza de que ele funcionará. Esses ensaios estão no nosso canal do YouTube. Todo mundo pode acessar. Ao longo desse tempo, a gente deu uma ênfase muito grande a toda a parte de educação.
de conhecimento para o mercado. Então, nós fomos certificados pela NFSA para dar os cursos da NFPA 13, 20 e 25 no Brasil. Nós formamos 400 profissionais nesses cursos. Nós também oferecemos um curso sobre projeto de sistema baseado em sistemas de computação, né, com software, com aplicativos. Formamos também 70 profissionais nessa área. Participamos de diversos eventos aí no mercado. Ao longo desse tempo, também realizamos 3 congressos internacionais. O primeiro congresso nosso foi no Hotel Jequitimar, no Guarujá, e o objetivo desse congresso, que foi em 2014, foi mostrar para o mercado a importância dos sistemas de sprinklers e toda a questão de qualidade de certificação que envolve o sistema de sprinkler. Em 2016, nós fizemos o segundo congresso, cujo tema era certificação. Para dar base científica para esse congresso, nós substituímos 400 sprinklers em 2 instalações diferentes. Eles foram testados nos laboratórios da UL e da FM nos Estados Unidos. Mais da metade deles não passaram nos testes porque não eram certificados. Isso gerou um relatório. Esse relatório foi a base desse congresso e também foi a base para dar sustentação ao nosso pedido de certificação compulsória de sprinklers junto ao Inmetro, que está em curso até hoje. Depois, em 2018, nós fizemos um terceiro congresso em Atibaia, cuja temática era inspeção, teste e manutenção. Um problema recorrente hoje do mercado é que muitas vezes nós temos uma instalação muito bem feita, temos um projeto muito bem executado e uma instalação com produtos certificados que depois de pronta ela não é mantida, né? E todo o sistema precisa ser mantido, assim como o nosso automóvel vai para revisão, todo o sistema de incêndio, não só de sprinkler, deve ser revisado e eventualmente reparado se necessário. E depois, durante a pandemia, nós fizemos um seminário internacional também. Foi um sucesso do ponto de vista de eventos digitais, porque ele teve 5.000 inscritos e 1.400 participantes ao longo de uma semana. Tínhamos 17 patrocinadores. E foi também numa época em que a gente estava lançando a Rede Latino-Americana de Proteção contra Incêndio, que a gente, junto com a Colômbia e com o México, fundou. Além disso, nós temos outras contribuições aí da BSPK, junto ao Comitê Brasileiro 24 da ABNT. Nós temos uma atuação muito forte. É interessante que o mercado saiba que nós temos no Brasil mais de 100 normas sobre proteção contra incêndio. E 10 delas especificamente sobre sprinklers. Então, na nossa região aqui da América Latina, nós somos o país mais regulamentado em termos de normas. E isso é resultado de uma participação muito expressiva dos nossos associados nesses comitês também. Além dos cursos, nós estamos agora com alguns projetos novos, que é a edição de e-books, né? Então, nós lançamos o primeiro e-book por ocasião do Congresso de 2016. Veja que a gente já estava adiantado com o e-book, né, em 2016. Sobre inspeção, teste e manutenção, que é um material muito rico, voltado para todos aqueles que, de alguma forma, interferem na inspeção periódica dos sistemas. O síndico, o gerente administrativo, o bombeiro civil, o administrador de facilities, aquele que
que deve fazer uma inspeção periódica. Ele pode ser baixado gratuitamente no nosso site. E a última página dele é um checklist, porque toda inspeção, além de se obedecer à periodicidade, ela deve também ser registrada, né? Então, esse checklist serve para isso. E agora, em agosto do ano passado, nós tivemos também uma iniciativa que é fruto de um trabalho junto ao Senai, que é a primeira certificação internacional de profissionais projetistas de sistemas de sprinklers. Então, hoje, nós fizemos toda essa parametrização junto ao Senai, e o Senai oferece ao mercado a certificação de profissionais projetistas de sprinklers. É especialmente interessante porque confere ao projetista uma distinção inequívoca da qualidade e da competência dele, né? O seu valor junto ao mercado é perceptível, assim, ele pode ter uma espécie de garantia da qualidade do projeto dele. Além disso, fica registrado no site do Senai o nome, a empresa e a data em que o profissional se certificou. Hoje também nós temos 2 programas virtuais que a ABSPK faz, que é o ABSPK 360 graus. É um programa periódico dedicado aos associados e a todos os corpos de bombeiros militares do Brasil. É um programa que traz sempre informações relevantes para os associados, novas tecnologias, novos processos, informação que faz com que a gente garanta que os nossos associados estão sempre na vanguarda da tecnologia e utilizando os melhores processos disponíveis no mercado. Inclusive, a associação tem um selo de empresa associada, para que o mercado reconheça que é um associado e que ele tem uma garantia de bons serviços e bons produtos. O segundo programa é o ABSPK pelo Brasil. É um programa com um conteúdo técnico menos profundo, mas que traz toda a informação para aqueles que são consumidores do nosso mercado sobre a importância e os cuidados que se deve ter na contratação de um projeto, uma instalação, de materiais e todo o sistema de sprinkler. Enfim, são diversas ações que a gente vem fazendo que garantem que o mercado seja continuamente abastecido de informações, que esteja atualizado. E, ao fim de tudo, o nosso objetivo é que a ABSPK se torne uma referência toda vez em que o mercado precisar de uma informação. Nós temos um canal no nosso site, onde qualquer dúvida, qualquer denúncia, por exemplo, sobre o mercado pode ser registrado e nós daremos tratamento a essa manifestação. A gente pode entender que o foco principal da BSPK é essa questão da educação? Isso é o início. Na verdade, nós trabalhamos também muito a questão da certificação, e isso passa por educação, porque as pessoas precisam entender a importância da certificação, né? Mas nós também contribuímos como o Paiva já comentou, em relação ao CB24, mas não somente, também em relação aos corpos de bombeiros, nós também sempre contribuímos com o conhecimento dos associados quando se está revisando uma instrução técnica do Corpo de Bombeiros, por exemplo, ou quando tem uma revisão de normas. Então, a comunidade que faz parte dos associados da BSPK, através de seus técnicos especializados, também disponibiliza esse conhecimento para o aperfeiçoamento dessas normas. Eu acho que esse é um outro item muito relevante. Então, com isso, a BSPK tem sido muito reconhecida no mercado já pela qualidade do que oferece, pela qualidade dos associados que ali estão, ao compromisso desses associados de oferecerem serviços, produtos de qualidade.
E aí que abriu também essa oportunidade para a gente poder levar essa mensagem mais longe, né? Que daqui a pouco a gente chega então na questão da Expo Incêndio, que nós entendemos que é um evento grandioso que nos dá essa oportunidade de nos comunicarmos melhor com o mercado sobre tudo isso que temos feito. E quem que pode fazer parte da BSPK? Quem pode se associar? Qualquer empresa que esteja... primeiro, a BSPK em si, ela trata do tema Sprinklers, né? Então, todas as empresas que trabalham com sistemas de proteção contra incêndio, que de alguma maneira esteja envolvido com Sprinklers, pode ser um associado, desde que indicados por 2 associados, já 2 associados, e que assine também um termo de compromisso da qualidade e do uso de produtos certificados. Isso é muito relevante. Então, não tem necessariamente que ser uma empresa que trabalhe só com sprinklers, obviamente, mas que tenha o sprinkler como um dos seus produtos ou serviços a serem oferecidos. Inclusive, por exemplo, uma empresa de detecção e alarme pode ser associada da BSPK. Por quê? Porque todo o sistema de sprinkler também é monitorado por um sistema de detecção e alarme. Então, ali nós temos oportunidade desde do pessoal que fabrica, das empresas que fabricam reservatórios de água, por exemplo, bombas, conjunto motobombas, fabricantes, distribuidores, os próprios sprinklers, válvulas. Nós temos a oportunidade de ter ali seguradoras, projetistas, instaladores, todos esses tipos de empresas, profissionais liberais também podem se tornar associados. Então, nós temos uma gama de oportunidades para que a pessoa possa se tornar ali um associado. Tá? E o Paiva mencionou que tem um selo da BSPK que a pessoa pode utilizar, né, garantindo que ela segue ali a melhor forma possível de dimensionamento e etc. Como que é feito esse filtro ou esse controle? Se aquele associado, ele está usando o selo, mas ele realmente não está negligenciando nenhum tipo de técnica, exigência, etc. Bom, como eu te falei, no nosso site tem um canal. A BSPK, além do comitê de administração e do comitê fiscal, ela tem um comitê de ética e disciplina e tem um código de ética e disciplina. Então, como o Paulo mencionou, desde a entrada, o novo associado assina um termo de que ele leu, está de acordo e vai seguir os preceitos que estão descritos lá naquele código de ética e disciplina, que além de abranger temas técnicos, também garante alguns aspectos de uma ética comercial também do associado. Muito embora a associação não tenha ascendência nem tenha nenhuma interferência em temas comerciais. É uma associação que trata exclusivamente de processos técnicos. Quando eventualmente esse associado deixa de seguir alguma coisa, isso acaba gerando algum tipo de manifestação ou de denúncia. Esse código de ética e disciplina trata do tema e o objetivo é, de forma nenhuma, tirar um associado, mas garantir que, em ocorrendo alguma discrepância, a gente corrija o processo e retome aquele tipo de procedimento que é o que a gente deseja como adotado pelos nossos associados. Então, há uma espécie de monitoramento mútuo entre os associados e também, durante a entrada de um novo associado, ela é muito rigorosa. Não basta que uma empresa deseje, mas ela tem que comprovar e se comprometer a seguir todos os pilares de qualidade e de conduta que a BSPK preconiza. Certo. E aí, a partir dessas iniciativas voltadas para certificação, educação,
Foi daí que surgiu a ideia, juntamente com o pessoal da BPP, de criar a Expo Incêndio? A ideia surgiu um pouco antes, na verdade, porque até mesmo outros membros da ABSPK, nos seus relacionamentos aí internacionais, que nós temos sempre os nossos trabalhos onde nós vamos para a NFPA, por exemplo, nos Estados Unidos, e depois, através da BSPK também foi feito um incentivo para que o México tivesse a sua associação, que é a ANRACE, e o México criou logo cedo uma feira e congresso nos moldes que nós estamos fazendo aqui. Então eles saíram na frente em relação a nós, em criar um evento como esse, e nós, associados, sempre nos inspiramos no modelo do México. Acho que isso veio antes. E foi até curioso que depois, num dos eventos que teve no México, também estava lá o Rogério Lin, né, da BPP, e nós nos reunimos falando, puxa vida, né, a gente poderia ter um produto como esse no Brasil. O Brasil carece de uma feira específica do setor. O modelo do México está funcionando, cresce a cada edição. E para mim estava muito claro que para que esse evento fosse grandioso, era necessário abordar todas as disciplinas de proteção contra incêndio, não somente sprinklers. E foi dessa conversa ali, depois, claro, então inspirada já por alguns associados antes dessa minha conversa com o Rogério Lin, mas que depois ali no evento do México a gente colocou esse propósito. Discutimos isso por várias vezes, lógico, junto com outros associados também, validamos o modelo e finalmente tivemos a pandemia, que acabou atrapalhando também todo esse processo, mas finalmente Então essa feira já era para ter acontecido antes da pandemia? Digamos assim, a BSPK tradicionalmente fazia os congressos, né? Já havia inspiração para acrescentar uma feira de negócios. A pandemia acabou atrapalhando um pouco esses planos. Mas não só no caso da pandemia em si, mas os 2 anos seguintes, porque nos 2 anos seguintes, pós-pandemia, o mercado ainda estava mais enfraquecido, nós entendíamos que não era o momento certo para lançar essa feira, tá? Então, a consequência da pandemia, vamos dizer assim. Mas, finalmente, no ano passado, no primeiro semestre, nós fizemos um estudo de viabilidade um pouco mais aprofundado, acreditamos que estávamos no caminho certo e finalmente conseguimos lançar a Expo Incêndio aí em novembro, o final de outubro, começo de novembro do ano passado, e agora estamos aí em plena atividade de colocar esse empreendimento no ar. E o que é de fato a Expo Incêndio, né? Já ouvi sobre, conversei com o pessoal sobre. Entendo que vai ser uma feira especializada de prevenção contra incêndio. É isso? Exatamente. Nós vamos ter ali expositores dos diversos segmentos de mercado, desde dos fornecedores de sprinklers, como eu falei, dos projetistas, dos instaladores. Nós temos todo o pessoal que também, empresas associadas à BPP, que tratam muito da questão justamente da proteção passiva. Temos o setor de detecção e alarme. Deveremos ter, inclusive, aí, representantes de reservatórios de águas. Enfim, toda a comunidade, treinamento, enfim, todas as atividades relacionadas a sistemas de proteção contra incêndio especializados, fundamentados em normas. Vamos abordar muito a questão da certificação. Tudo isso acontecendo em paralelo também com um congresso que está sendo muito bem cuidado. Aliás, o congresso está sendo muito bem cuidado pelo Marcelo Lima e pelo Rogério Lin, que tem contatos internacionais, estão trazendo grandes ícones aí do setor de incêndio para palestrar e participar do congresso aqui no Brasil. Então, e o que nós queremos, esse é o lado, vamos dizer assim, dos expositores e do congresso. Agora, o outro lado é justamente proporcionar para a sociedade um local onde ela possa ir para se atualizar, saber o que está sendo ofertado no mercado, qual a diversidade de produtos e serviços que estão sendo ofertadas. Então, nós queremos ter ali um público circulante na nossa feira,
muito grande. Nós queremos incentivar os engenheiros, pessoas envolvidas dentro das suas empresas, das suas indústrias, que estejam envolvidas com sistemas de proteção contra incêndio. Os compradores, eu acho que os compradores têm muito a ganhar, porque muitas vezes uma especificação de um projeto, quando chega na área de compras, ele acaba sendo distorcido pela compra mais econômica, e isso muitas vezes geram problemas lá na frente. Então eu acho que é uma feira muito importante, inclusive para o setor de compras das empresas circular. Então, fica aqui o convite, né, para que todos vocês que estejam envolvidos de alguma maneira com o sistema de proteção contra incêndios, não é só para técnicos, engenheiros e que vão lá se aperfeiçoar. É para quem quer conhecer melhor o que há no mercado e como adquirir esses serviços e produtos. A feira vai ser dividida em basicamente 2 setores, né? Que vai ter o treinamento e vai ter os estandes mesmo, vai ter o seminário e vai ter os estandes onde as pessoas vão poder passar, visitar e conhecer. Exatamente. Eu diria até um pouco mais. Nós teremos ali a feira, que é uma feira de entrada livre. Para isso basta se cadastrar, se credenciar gratuitamente. Eu acredito que dentro de 30 dias estarão abertos os credenciamentos, então ficam todos convidados a se credenciarem com antecedência. Chegando no dia, é só tirar o crachá e já adentrar a feira. No Congresso, nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Splinkers, promovido pela BSPK, e também, em paralelo, o Seminário Internacional de Proteção Passiva da BPP. São esses 2 eventos que acontecem em paralelo. E também estaremos proporcionando, em paralelo, alguns treinamentos, cursos. A BSPK deverá oferecer 2 treinamentos, 2 cursos, que deverão começar até um dia antes da feira, e um deles. Esses 2 treinamentos logo serão divulgados também, está em fase final de acertos, mas já serão divulgados. E a BPP também deverá estar providenciando algum treinamento, já estão trabalhando nisso também. Então tem muita oportunidade. Os congressos e os treinamentos daí são ações pagas? Sim, exatamente. Os congressos têm cada um o seu preço, e os treinamentos também, que aí já assim, que é para um público bem especializado da área, esses são pagos. E dentro da feira, você comentou, né, que o público ele é diverso, mas as pessoas que estarão dentro da feira expondo também é diversos? A ideia é que eu consiga ter acesso com todas as áreas da prevenção contra incêndio? Bem, nós estamos abertos para ter todas as áreas representadas ali. Aí depende, claro, do interesse dos expositores. Mas o nosso foco é, de fato, ter uma feira que represente o setor de proteção contra incêndios no Brasil. Mas isso considerando todas as fatias, desde o projetista, o instalador, o fabricante, distribuidor. Exatamente. Softwares, né? Tudo isso são necessários. São recursos necessários para a atividade, né? E existe alguma possível participação de alguma parte do Corpo de Bombeiro, Fundabom, algo nesse sentido, que estarão em conjunto, já que eles são o dedo fundamental dessa aprovação? Para a BSPK, os corpos de bombeiros do Brasil todos são muito importantes. Tá? Então, nós temos sempre buscado contribuir, ter maior presença junto à comunidade dos corpos de bombeiros, no sentido de proporcionar a eles também mais conhecimento no nosso tema de Splinkers. Então, sim, os bombeiros serão muito bem-vindos, e eu não posso adiantar aqui, mas existem algumas tratativas que eventualmente poderão nos trazer alguma surpresa também aí nesse quesito que você falou. Mas desde já a Expo Incêndio e a BSPK também estão abertas para qualquer ação que os corpos de bombeiros necessitarem ou quiserem da gente. Nós estamos abertos para discutir. Inclusive, para a associação, qualquer bombeiro militar da ativa é considerado como um associado. Em geral, a gente estende para os bombeiros militares o mesmo benefício em eventos que a gente concede aos associados. Nos congressos, por exemplo, a gente convida e abre a gratuidade para um oficial por estado inscrever-se sem custo.
Justamente uma forma de incentivar esse conhecimento, né? Exatamente. Eu imagino que essa iniciativa ela aconteça pelo fato de sprinkler não ser um assunto tão falado no Brasil, né? Não tem tanto conhecimento sobre, então acaba tendo uma dificuldade na hora da análise do projeto. Vocês que estão a campo com isso, vocês têm algum motivo justificativo, algum ponto de vista de por que o sprinkler está começando a ganhar essa visibilidade maior agora? Se é só falta de cultura? Veja, eu acho que se a gente voltar um pouco atrás, nós tínhamos talvez uma deficiência há décadas atrás sobre normas que já especificassem os sprinklers como uma solução efetiva. Isso veio amadurecendo e eu acredito que nos últimos 20 anos mudou bastante, né? Mas aqui no Brasil, um outro fator também que provocou uma mudança foi a mudança que teve no setor de seguros, porque hoje os seguros de maior risco são segurados por seguradoras internacionais de uma forma geral. E essas seguradoras, que já têm muito mais históricos em outros países mais desenvolvidos, onde o sprinkler já era mais largamente utilizado e já tinha um conjunto de normas mais apropriadas, elas vêm para o Brasil também exigindo o sprinkler como uma medida de segurança para que aquele cliente seja segurado, vamos dizer assim. Então, acho que isso veio contribuir bastante com esse conhecimento do sprinkler. No entanto, nós ainda temos muitos setores da nossa economia onde o sprinkler ainda não tem assim, a exigência das normativas dos corpos de bombeiros. E aí uma questão também de como a sociedade recebe isso, o custo que isso representa, tal. Então aqui dá para entender também esse processo. Acho que é um processo que tem que ir gradativamente sendo colocado. Por exemplo, a questão do sprinkler residencial. Existem países mais desenvolvidos que já onde o sprinkler residencial ele chega em cada unidade de cada casa individualmente, mas por outro lado a entidade pública ela oferece a rede de água pressurizada para que isso saia a um custo apropriado para o proprietário do imóvel, não é? Aqui no Brasil, a gente discute muito a questão do sprinkler residencial para edifícios altos, né? Mas já temos iniciativas como, por exemplo, Santa Catarina foi pioneira em colocar algumas normativas para edifícios de maior altura, e o que já é um começo, né? Estamos ainda começando. Então, assim, e aí tem um outro fator também que eu sempre digo que é interessante isso. Quando a gente vê um filme de Hollywood que tem um sprinkler acionado, na verdade aciona-se todos os sprinklers de um andar, de um prédio, por exemplo, molha tudo. E esse conceito ficou na mente dos brasileiros, de que... Isso, né? Que pegou do filme. Que todos os sprinklers irão funcionar ao mesmo tempo e vai molhar tudo. E tanto que eu já ouvi histórias, por exemplo, que o pessoal que algumas situações em determinados hospitais se tem medo de colocar o sprinkler porque é um problema para um paciente, né, se caso ele acione. Mas são mitos, né? São mitos, e aos poucos a sociedade vai entendendo que o sprinkler é uma medida bastante efetiva, e então acho que a gente está no caminho certo aí com esse trabalho, tá? E no ponto de vista assim, de vocês, que de novo, né, estão dentro do campo do sprinkler, em quais edificações o sprinkler deveria ser obrigatório e ainda não é? Olha, poderia ser, né? Eu acho que todo o ambiente interno deveria ser controlado por sprinkler em todas as situações. Eu diria, é claro que, como eu falo, em muitos estados dos Estados Unidos, por exemplo, mas não só lá, na Austrália e vários outros lugares, você tem cada residência, né, individual e residência terra, tem sprinkler. Claro que tem uma contrapartida, como eu falei, tem uma contrapartida do administrador público que quer fornecer a rede de água pressurizada, porque você não vai ter cada casa com um conjunto moto-bomba e uma reserva de água para isso. Mas, então eu diria que em princípio em todos os lugares deveriam ter sprinkler. Todos os lugares. Agora, o que a gente tem que olhar também é assim,
quais são os lugares que, vamos dizer, a existência do Sprinklr traz o melhor benefício, né? Onde então, eu acho que é por aí que a sociedade começa a aceitar o produto de uma forma mais clara. E o que também nos dificulta um pouco até para responder essa questão com uma forma um pouco mais científica é que nós não disponibilizamos no Brasil de estatísticas de ocorrências de incêndio, onde eles ocorrem, onde que eles causam maiores danos e maiores problemas. Porque se nós tivéssemos também esses estudos, essas estatísticas, talvez a minha resposta seria: vamos começar onde ele vai ter ele vai ter a maior benefício, porque é onde ocorrem os maiores problemas de perdas de vidas e de patrimônio. Tá? E uma das coisas que você mencionou, Paulo, foi em relação a onde o Sprinklr talvez, né, poderia não ser colocado ou não teria uma eficiência tão boa. Você já tem uma lista ou você já saberia citar em quais locais o Sprinklr precisa ser repensado antes de ser colocado? Não repensado. Eu acho que todo projeto tem que, antes de mais nada, seguir as normas corretas, seguir os datasheets do fabricante do Sprinklr. E uma vez que ele é projetado e instalado de forma corretamente com os produtos certificados, então não tem o que repensar. Ele certamente vai funcionar. O que a gente nota é que muitas vezes ou você pode iniciar com um projeto que não foi tão assim precioso na questão das normativas, isso poderia ser um problema. Em segundo lugar, mas mesmo que o projeto tenha sido muito bem concebido, você pode ter uma instalação errada por profissionais que não sabem, por exemplo, que um bico de sprinklers ele tem que ele é posicional, ele tem distanciamentos do telhado ou de alguma interferência que tem que ser respeitada. E quando a empresa coloca profissionais para instalar sprinklers sem esses conhecimentos, muitas vezes eles instalam com alguns desvios e por uma questão de facilidade ali de suportação, e acaba que o sistema é instalado de forma errada. Isso compromete a eficiência do sistema de Sprinklr. E o terceiro item é a questão da utilização dos equipamentos corretos, né? Então, assim, não se pode abrir mão de ter uma válvula certificada, um Sprinklr certificado e diversos outros componentes importantes certificados, porque senão o sistema também pode ficar comprometido. Assim, lembro do quarto item que o Paiva já citou, a questão da manutenção. Uma vez instalado, se não tiver também a manutenção, o sistema poderá estar comprometido sem que ninguém saiba, porque ele só vai operar no momento que realmente for necessário. Tá. Vai complementar, Paiva? Não? Não. Tá. O Paiva comentou muito sobre todas as ações que a BSPK possui, né, ações educacionais. Uhum. E vocês também comentaram sobre como que funciona essa triagem para que a pessoa faça parte da associação. Um profissional que considera que quer começar a trabalhar com Sprinklr, ele consegue já fazer parte para ter acesso a todas essas informações que vocês mencionaram? Consegue. Veja, na verdade ele pode nos procurar. Nós sempre vai ter um processo de 2 associados indicarem esse profissional, essa empresa. Se ele não tem, a gente submete a associados que queira avaliar se aquele associado tem as prerrogativas para estar conosco. E uma vez que 2 associados indicarem e que ele cumpra ali com alguns requerimentos de assinar um termo de compromisso, que seguirá o código de ética tal, e tudo mais, os princípios da BSPK, ele se torna um associado, sim. O que é melhor para o mercado? Uma pessoa que entre no mercado sem orientação e sem os conceitos básicos. Sem contato para tirar dúvida. Ou uma pessoa que tenha, ou uma empresa que tenha intenção de trabalhar corretamente e possa ter o apoio de uma associação para que ele não seja o pau torto que cresce torto, né? Para que ele seja realmente no futuro uma empresa, um profissional de destaque e de reconhecida competência. Perfeito. E Paiva, qual é, a gente falando sobre a Expo Incêndio, né? No começo, uma das coisas que eu falei foi o quanto
o mercado está ansioso e esperançoso por essa feira, né? Porque nós temos diversas feiras onde trazem algo de incêndio, mas nenhuma feira que traga de verdade a prevenção contra incêndio em todos os seus leques, né, e escalas possíveis. Então, qual que é a sua expectativa para a Expo Incêndio? O que você imagina e espera dessa feira? Eu não só espero, como estou muito seguro de que a Expo Incêndio será o polo de referência do evento de incêndio, não só no Brasil, mas na América do Sul. Nós teremos os principais players do mercado expondo. Nós teremos os principais players patrocinando o evento e os congressos. Nós teremos a nata da comunidade acadêmica. Todas as 10, 12 faculdades que têm hoje o curso de especialização em Engenharia de Segurança contra Incêndio estão apoiando os eventos. Nós já estamos com mais de 30 apoios institucionais para o nosso evento. Nós teremos apoio lá como o Senai, como o ITT Performance, como o IPT, né? São todas instituições de referência, o CAL, o CREA, a FAO, a Poli, Unicamp, as universidades do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Pernambuco, instituições internacionais de incêndio, europeias, americanas, as principais certificadoras estão conosco. Nós temos congressos, nós temos cursos, nós teremos dentro do contexto da América Latina, nós teremos a Assembleia Geral da Rede Latino-Americana de Proteção contra Incêndio ocorrendo aqui no Brasil. Então, é um evento que chama Feira Brasileira, mas que tem um caráter internacional, regional importante. Inclusive, um espaço onde será possível os expositores e patrocinadores começarem a fazer negócios até a nível regional. Né? É uma oportunidade de fazer negócios entre os próprios expositores e patrocinadores, expositores e visitantes, expositores e congressistas. Né? Então, durante 3 dias haverá uma troca intensa de experiência, de possibilidades, e a ABSPK sempre teve essa característica de garantir eventos com a maior qualidade e cuidado no preparo. E agora, esse tipo de percepção do mercado traz para nós um desafio muito grande, porque toda vez que nós promovemos um evento, quem participa dele já vai com expectativa de encontrar algo diferenciado, de qualidade, onde ele tenha a vontade de repetir a experiência no futuro. Então, essa é a expectativa que a gente traz da Expo Incêndio, né? Que ela não seja só o primeiro, mas que todo mundo saia de lá já querendo garantir a participação daqui a 2 anos. E qual a expectativa de público de vocês? Nós esperamos uma média de 1.500 pessoas dia, durante 3 dias, então a gente trabalha com a expectativa de 4.500 visitantes, isso especificamente para a feira, tá? Fora isso, nós teremos também nos 2 congressos um público de entre 500 e 600 pessoas. Em cada congresso ou nos 2 juntos? Não, nos 2 juntos. Nos 2 juntos. Nos 2 juntos. E você, Paulo, qual é a sua expectativa para a feira? Você falou, né, a ideia principal, o objetivo, como ela foi criada, mas imagino que uma coisa é a gente olhar, né, de fora a ideia, outra coisa é quando começamos a montar todos os passos e falar, beleza, e agora? Como está a minha expectativa? Não, minha expectativa está alta, eu estou muito confiante, mas e eu te diria o seguinte, que a partir do momento que eu iniciei esse projeto, junto com a equipe, é claro, toda a equipe, temos uma grande equipe trabalhando, a gente se colocou nesse objetivo de fazer algo grandioso, algo de realmente importante para o setor, né? E a gente vê que isso, cada dia, cada semana, a gente vê que a gente está concretizando esse plano, claro. Teremos o coração vai bater mais forte até a data agosto, da realização, né? Obviamente, né? Mas nós estamos muito confiantes e o que a gente quer deixar é um legado onde nós, de fato, estamos criando
um evento de extrema relevância para esse setor e que vai permanecer. É isso que nós estamos buscando. E aí eu só emendo com mais um assunto. Através deste evento e do alcance dele, eu entendo que a BSPK poderá levar mais distante a sua mensagem sobre a correta utilização dos sprinklers, a questão da melhoria das normas técnicas, da educação e tudo que está por trás disso. Ok? E para a gente caminhar para o final, Paulo e Paiva, a gente falou sobre a BSPK de uma maneira geral no Brasil e também falamos sobre 2 pontos, né? A BSPK em si e também a Expo Incêndio. Para o profissional que está assistindo, que está ouvindo esse podcast, ele se interessou na BSPK. Qual é o processo que ele deve seguir? Ele assistiu o podcast, ficou interessado, quer saber mais? Basta acessar o nosso site, tem todas as informações lá. E tem as nossas informações de contato. Havendo interesse, ele pode entrar conosco através do Fale Conosco no site, pode ligar para o nosso telefone, pode escrever para o nosso e-mail, pode ligar para o Paiva, tem o meu telefone lá também. A gente terá o maior prazer em atender, em encaminhar, em orientar. Felizmente, através dos nossos canais, hoje a gente tem oportunidades de novos players de mercado, novos associados também. Nós recebemos, muita gente confunde a associação com uma empresa, né? Então ela pede orçamento para um projeto. E a gente esclarece que somos uma associação e encaminhamos então esse interessado aos nossos associados. Assim como ligam lá querendo comprar sprinkler, né? Fala, a gente não vende sprinkler, por favor procure um fabricante, um distribuidor. Enfim, a associação hoje recebe diariamente algumas manifestações, elas são sempre encaminhadas e no caso de um interessado, a gente terá o maior prazer em orientar e, quem sabe, transformá-lo num membro. Eu queria complementar e fazer um convite, né, a vocês que estão nos ouvindo. O Paiva comentou dos nossos e-books. Nós lançamos o ano passado um e-book que são conceitos básicos de sprinklers. É um material muito rico porque ele traz todos os elementos que estão envolvidos com os sistemas de sprinklers, tudo que tem que ser avaliado e cuidado. Então é um e-book que não é para uma pessoa se aperfeiçoar no sentido de aprofundamento técnico, mas de ter a visão geral e o conhecimento geral. E tem muita informação útil ali, muita informação mesmo. Até mesmo para as pessoas que são técnicas encontram informações úteis ali. E então fica o convite para entrarem no nosso site, baixar esse e-book, é gratuito. E é um material que realmente eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E esse ano nós deveremos lançar mais 2 e-books ainda, tá? Então logo teremos mais oportunidades de baixar material sobre sprinklers e poder ter uma melhor visão do que são esses sistemas. Eu vou pedir pro pessoal, quando estiver mexendo nesse episódio, o Pedro, colocar o QR Code aqui na tela para poder baixar direto o vídeo. E aí o link da BSPK também a gente vai deixar aqui na descrição, pessoal. Perfeito. Beleza, então, quer saber mais sobre a BSPK? Falamos do site, falamos para ligar pro Paiva, vamos colocar o telefone do Paiva aqui embaixo, ó, dele, pro pessoal ligar pro Paiva. Agora, sobre a Expo Incêndio, onde que encontra mais informação, quando vai acontecer, onde vai acontecer, tem que pagar, quando quebra as inscrições? Bom, a Expo Incêndio tem o seu site, que é www.expoincendio.com, onde você pode encontrar todas as informações. Como o Paulo mencionou durante o nosso podcast, dentro de 30 dias aproximadamente, as inscrições estarão abertas, tanto para a visitação à feira, cujo acesso é gratuito, como para os cursos e como a quinta edição do Congresso Brasileiro de Sprinklers e a 7ª edição do Seminário Internacional de Proteção Passiva.
será de 27 a 29 de agosto, no Transamérica Expo Center. A aqui em feira, São Paulo, né? aqui em São Paulo. A feira funcionará das 13 às 21 horas e os congressos das 9 horas da manhã às 17 horas. Legal. Nossa, é legal esse horário diferente dos congressos, né? Porque a pessoa não fica presa ou Sim. tá no congresso ou tá na feira. Bom, gente, para nós encerrarmos, Paiva, eu gostaria que você deixasse alguma dica, insight para o pessoal que está ouvindo. Alguém que acompanhou aí sua palavra, né? Bastante tempo na área, deve ter muita coisa para compartilhar com a gente. Para quem tem interesse em ingressar na área, começar a conhecer o que a gente tem de informação no setor. Como o Paulo falou, os nossos e-books, tem 2 disponíveis, ainda haverá possivelmente mais 2 esse ano. Nós temos o nosso canal no YouTube. Esse canal no YouTube tem todas as campanhas que a gente já promoveu e tem a grande maioria de todas as palestras que a gente teve nos nossos congressos, né? Então, é uma oportunidade de ganhar conhecimento, né? De ter acesso a conhecimento na área de sprinklers através de conteúdo de 3 congressos que já houveram. Entrar em contato conosco, assistir os nossos ABS-PK pelo Brasil. Inclusive, assistindo a ABS-PK pelo Brasil, ele tem a oportunidade de conhecer outros profissionais, se inteirar no setor. Deixar o seu e-mail, porque através do seu e-mail também nós integramos esse contato ao nosso mailing e a gente mantém o mercado informado sobre todas as nossas iniciativas. E necessitando nos procurar, a gente terá a maior satisfação em atender e encaminhar toda a solicitação que nos for dirigida, né? Também procurar formação no mercado. Esse é um mercado que não tem muita formação. Esse ano aqui nós começamos a desenvolver também uma área mais voltada para desenvolvimento e treinamento. Então, logo após a nossa feira e o nosso congresso, a gente passará a fornecer para o mercado outras oportunidades de treinamento, preferencialmente aquelas que ainda não tem disponível no mercado, né? A gente está procurando abordar sempre temas que fujam da vala comum, vamos dizer, aquele conhecimento que seja diferenciado e que realmente agregue valor ao profissional. Perfeito, obrigada, Paiva. E você, Paulo? Qual o seu? Você vai fechar o episódio, ó. Não precisa fechar com chave de ouro. Veja, para todos que estão nos ouvindo e que eu vejo que temos 2 públicos distintos e ambos têm muito a ganhar com a ABS-PK. Um é o público técnico que de fato trabalha ou pretende trabalhar com sistemas de sprinklers. Para esse público, não deixe de visitar o nosso site, baixar os e-books, tem ali também uma série de artigos e matérias a respeito de sprinklers. Não deixe de participar da feira, dos congressos e também não deixe de aplicar a certificação do Senai. Eu acho que esse é um diferencial muito grande. Se você trabalha, é técnico e trabalha com sprinklers, então fazer a certificação no Senai é um elemento que pode dar uma grande um diferencial na sua carreira. Já o público comprador é aquele público que, vamos dizer assim, não é especializado em sprinkler, mas que de alguma maneira precisa implementar sprinklers em suas empresas, manter sprinklers em suas empresas. Esse público naturalmente vai ter muito que ganhar visitando a Expo Incêndio. Então, assim, a minha mensagem para esses 2 públicos diferentes, com objetivos diferentes, mas que a gente quer proporcionar realmente um ganho de qualidade a respeito desse assunto. Tá? Basicamente, estejam em movimento, né? Estejam Exato. Perto de fabricantes, projetistas. Sim, perto exatamente. de pessoas que realmente estejam movimentando o setor. Eu até complementaria também, então, as empresas que também trabalham nesse setor
e que pretenderem ser associados da BSPK, as portas estão abertas, a gente vai estar recebendo com muito carinho. É muito gratificante fazer parte dessa comunidade. Eu tiro isso pela minha experiência, que a minha empresa é uma empresa associada desde o início, e a gente acabou, antes de sermos associados, a gente estava, vamos dizer assim, sozinhos, enxergando o mercado de uma forma como a gente enxergava, vamos dizer assim, do nosso jeito. A partir do momento que a gente se ingressou na BSPK e começamos a conviver com essa comunidade, a visão de mercado, a visão do que... A perspectiva muda, né? Muda completamente. Então, esse é um ganho assim, incomensurável, é muito importante. E fica o convite também para as empresas que, de alguma maneira, se identificam com esse negócio e que nos procurem para se tornarem associados. Perfeito. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, pelas contribuições. Acredito que para o público do Prevcast ficou muito claro o que é BSPK, a importância do Sprinkler e também a importância de participar da Expo Incêndio, né? É a primeira vez que a gente vai ter uma feira realmente 100% olhada para a prevenção contra incêndio. Então, extremamente necessário, extremamente importante. Obrigada pela iniciativa de vocês, parabéns, né, pela iniciativa de vocês. E, mais uma vez, muito obrigada pelo tempo e participação de vocês no Prevcast de hoje. Renata, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui, poder trocar essa experiência com vocês, com o seu público. E aguardamos todos vocês na Expo Incêndio. Estaremos lá. Muito obrigado pela oportunidade. Galera, e esse foi mais um Prevcast. Sexta-feira que vem, ao meio-dia, tem de novo.